Olá, hoje nós vamos falar sobre os erros ao reconhecer o TOD em uma criança. Bom, ao reconhecer o transtorno opositivo desafiador na criança, muitos professores e pais eles cometem erros bem comuns no que diz respeito à forma de tratamento da criança. Se a criança tem um padrão frequente e persistente de raiva ou irritabilidade em relação a você e outras figuras de autoridade, ela pode ter o transtorno opositivo desafiador. Sabemos que mesmo as crianças com um bom comportamento podem apresentar reações desafiadoras às vezes. Ainda assim, após o diagnóstico, existem erros que podem ser cometidos pelos pais e educadores, ou profissionais ali da educação que lidam diretamente com a criança. Após diagnosticar a criança com TOD, é necessário uma atenção especial a 5 fatores que podem prejudicar o processo terapêutico de diminuição dos sintomas. A primeira é a participação passiva da escola. A escola é um local onde a criança cumpre regras, tarefas, rotinas e está sob a responsabilidade de autoridades que não são partes de sua família. Por conta disso, é necessário que a escola adote uma postura ativa quando se depararem com uma crise de uma criança com TOD. Dessa forma, é importante que o ambiente escolar esteja preparado para lidar com comportamentos opositivos desafiadores, evitando atender aos pedidos da criança durante uma crise de raiva e tratando a situação com serenidade e racionalidade. Deixar de investigar as comorbidades, pessoal. Olha só, após o diagnóstico de TOD, é necessário fazer uma investigação sobre a presença das outras 3 comorbidades mais comuns associadas ao transtorno, sendo elas o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o transtorno do espectro autista e o transtorno do humor bipolar. Ignorar a possível presença destes transtornos em conjunto com o TOD pode atrasar o processo terapêutico da criança em tratamento. Olha lá, pessoal, o próximo é acreditar. Acreditar que a medicação sozinha não resolve tudo. O tratamento do TOD é um tratamento multidisciplinar, orientado por pediatras e também psiquiatras. A medicação ela tem apenas a função de diminuir as crises de raiva e fazer com que a criança tenha mais flexibilidade ao lidar com as frustrações do seu dia a dia, mas apenas tem um efeito quando aliada a outros tipos de terapia, como a terapia cognitiva comportamental. Falta de harmonia familiar, olha lá. Após o diagnóstico, é importante que haja harmonia dentro do ambiente familiar, ou seja, é esperado que toda a família mantenha uma postura firme em relação à criança e não tirem a autoridade dos pais e dos cuidadores envolvidos em seu desenvolvimento. Por último, pessoal, é necessário entender que a criança não é ruim, com más intenções. Ela apenas não sabe lidar com o não. Regras, contrariedades, assim como existem crianças que já nascem prontas para lidar com frustrações, também existem crianças que nascem com dificuldades de entenderem regras e rotinas e precisam de apoio e de suporte de seus pais e dos seus cuidadores, Qual a prevenção e o tratamento para o TOD? Por fim, não há uma maneira garantida de prevenir o transtorno positivo desafiador. No entanto, um bom relacionamento familiar e um tratamento precoce pode ajudar a melhorar o comportamento e também evitar que a situação piore, não é mesmo? O tratamento, ele pode ajudar a restaurar a autoestima da criança e a reconstruir um relacionamento positivo entre a criança e o seu professor e também com os pais. Até mais, pessoal!